Ora, que nós começarmos a explicar pelas simbólicas as diversas crenças, as diversas religiões, a egípcia, a hindu, as crenças da Mesopotâmia, a própria cristã, a influência, por exemplo, da simbólica dos árias no cristianismo, que é imensa, dos árias criadores de ovelha, que é imensa, dos adoradores do cordeiro, que é imensa. O afastamento, por exemplo, dos adoradores do touro, que no cristianismo não tem, não há manifestações há em torno do Piscis, do peixe, já em torno do cordeiro. Se nós vamos observar a simbólica cristã, e se nós compararmos o grau de referência que tem esses símbolos ao simbolizar, compararmos com o grau de referência das outras simbólicas, nós vamos encontrar o caminho do ecumenismo. Do contrário, não tem outro caminho. O caminho do ecumenismo só pode ser encontrado por dois processos: a matéria e a simbólica. Agora digam, senhor, mas como unir a simbólica à matéria? Unes. Unes porque a simbólica, de qualquer forma, chega ao arquetipo, ou arquétipo. E os arquétipos podem perfeitamente ser colocados dentro da concepção matética, dentro das leis matéricas. Porque, no fundo, os arquétipos são ainda, por sua vez, símbolos de, dos arquétipos. Eu mostrei naquele livro que nós podíamos encontrar 9 graus de símbolos. O símbolo primário, o símbolo secundário, terciário, quaternário, quinário, senário, septenário, etc. E dei um exemplo de como podíamos partir de um simples exemplo, a liberdade simbolizada por um pássaro voando contra a tempestade, como este símbolo pode nos levar a 9 graus simbólicos, até chegar a uma lei matética. Chega-se até uma lei matéria. Então, há a possibilidade, e isto é que eu quero demonstrar e vou trabalhar o resto da minha vida para demonstrar, que a unificação da dialética simbólica com a dialética que a matéria exige, seria uma dialética, não uma dialética no sentido meramente de Platão, mas uma dialética mais completada pelas novas contribuições, nós somos capazes de atingir uma univocação que permita que os homens se entendam. Por quê? Se nós, por exemplo, vemos assim, examinando, por exemplo, a simbólica da maçonaria, ela usa a simbólica pitagórica, tá certo, elas se consideram uma descendente legítima de Pitágoras, tá certo. Mas a simbólica da maçonaria é uma simbólica parcial, porque olha os símbolos pitagóricos apenas pelo lado material. Tanto que a própria iniciação maçônica é uma iniciação de exteriorização e não de interiorização. O maçom faz toda a sua iniciação por meio de exteriorizações. Todo o trabalho, quem não sei se alguém aqui entrou na ordem maçônica, e se não entrou, eu também não posso revelar o que sei, mas posso dizer em linhas gerais, que vocês podem compreender as 4 provas, chamada prova da terra, a prova do ar, da água, depois a prova do ar e a prova do fogo. As 4 provas são apenas exteriores, são feitas por meios exteriores e nunca por meios interiores. Enquanto que o pitagorismo, essa iniciação se faz pela interiorização, procurando os caminhos interiores e não exteriores. Eles fazem a prova da água, apenas fazendo o cidadão, por exemplo, descer num poço, ou arriscar a sua vida num lugar perigoso, etc. Mas a prova da terra, através da resistência, passando algumas horas dentro de um túmulo, etc., ao lado de caveiras, aquela coisa toda, para ver se ele tem resistência. Fazia a prova, por exemplo, do ar, subindo uma escada, depois sentindo aquele vento frio, e me diz: você está a tantos metros de altura, agora atire-se. Você atira e cai sobre um colchão especial que ampara. Quer dizer, e faz a prova do fogo tendo que passar pelo fogo, por um círculo de fogo que ele tem que passar. Mas isso não é imitação pitagórica. Você vê essas iniciações, toda simbólica. Por exemplo, temos um autor, D'Urville, é um autor francês que fez um estudo sobre comparáveis às religiões. Ele foi iniciado maçônico, ele percorreu a maçonaria e chegou até o grau 30, que é o grau máximo. Porque o grau 31, 32, 33 são graus puramente administrativos. Quer dizer, depois do grau 30, o cidadão tem o grau 31, por exemplo, se é tesoureiro, 32 se é secretário, 33 é grau mestre. Quer dizer, tem uma questão aqui puramente já administrativa. Quer dizer, o grau mesmo é 30, grau máximo de iniciação. Ele percorreu até o grau 30.
e entrou numa maçonaria importante, que é a maçonaria francesa. Pode negar, porque a maçonaria moderna foi fundada na França, foi feita na França, isso aí. Ele seguiu toda a linha iniciática. Ele concluiu, ele é um homem que estudou pitagorismo, tudo. Ele chegou à conclusão seguinte: "Tem nada. Os tais segredos, as tais ideias, os tais que eles iam revelando através dos graus eram conhecimentos banais, e ele na filosofia já havia alcançado aquilo tudo pelos caminhos da meditação, da especulação, que eles não trouxeram nenhum conhecimento. Quer dizer, então diz ele, que ele verificou ao falar, por exemplo, ele considera muito superior os Rosa Cruz. Ele acha que os Rosa Cruz são muito mais evoluídos nessa parte do que, por exemplo, os maçons. Que acho que os Rosa Cruzes, eu não sei se hoje a ordem, desde qual eram os Rosa Cruzes europeus, sei lá como não quero comparar, não sei como são. Mas pelo modo que ele diz, os Rosa Cruzes têm um conhecimento muito mais aprofundado, tanto que os Rosa Cruzes se aproximam muito mais do cristianismo do que os maçons. Afonso conheceu em combate com a Igreja Católica, tanto há muita gente da Igreja Católica faz parte da Rosa Cruz. Tem padres, etc., que fazem parte. E muitos grandes professores de filosofia, alguns filósofos famosos da igreja foram rosacrucianos. Mas a questão é que os Rosacruzes guardam muito sigilo. Mas agora, no grau iniciático, por exemplo, os carmelitas têm muito mais elevado, que seguem também a linha pitagórica, muito mais elevado. Os longes de Cister, muito mais elevado, que eles consideram outra ordem de grande elevação iniciática. Depois vem, em primeiro lugar, a ordem de São Bruno, que é uma ordem pequena, que é de um grande grau de conhecimento. E em quarto lugar vem os jesuítas, que entram também em certo segredo. Esses são o que representam as 4 ordens dentro da Igreja Católica, que ele diz que não tem correspondente fora. Ele é um homem que não quer, a obra dele é uma obra de religião, estudando as religiões comparadas, ele não quer tomar uma atitude favorável da A ou B ou C, ele quer tratar das religiões como um cientista. Quer dizer, ele quer comparar se pá, não. Mas ele é obrigado a reconhecer, por exemplo, que esses graus iniciados são muito elevados. Então ele diz, os neopitagóricos que modernamente se formaram, como já disse, umas exceções porque ele teve contato, contra homens de crenças assim, muito confusas, não, ocultistas, hermetistas, de conhecimentos muito pobres. Mas encontrou pessoas de grande conhecimento e de grande valor. Bom, mas isso não é a matéria que nos interessa. Interessa apenas me chamar o atenção vai de matemática, nação pelo então os exercícios pedagógicos. Então, o Pitagóras. Então, assim, há coisas lição do Pitagóras. Por que você diz que não estão? Do Inácio e fruto de uma intuição direta de Santo Inácio. E não existiam virtudes espirituais antes de Santo Inácio? Tinham, hã, os carmelitas tiveram grandes exercícios espirituais antes do cristianismo surgir, porque a ordem dos carmelitas é uma ordem que é pré-cristão. Sim, vai tá outra ordem carmelita, mas o ponto é o seguinte, e Santo Inácio, o senhor vê o processo de não adianta esse espírito de querer expulsar forçadamente, querer se aproveitar e apossar-se de um conhecimento que pertence a outros, que tem que se respeitar. É preciso mais humildade cristã para dar valor àqueles que têm realmente valor. Não se pode dizer isso quando nós sabemos que os pitagóricos faziam exercícios espirituais e nós conhecemos, e eu tenho obras secretas sobre esse assunto que vem desde os mais recuados tempos sobre esses exercícios anteriores a Loyola. E Loyola os conheceu precisamente por influências pitagóricas. Ele era um pitagórico, fazia parte da ordem dos templários e foi dali que ele saiu para fundar a Companhia de Jesus. E ele foi iniciado nesse exercício por outro, que mesmo aponta na obra dele, que foi educado, que trouxeram Yasmos, um ouvido, que o qual lhe esclareceu e abriu os olhos durante a sua convalescença. Mas aquilo converteu, foi o livro levado pelo Santo, assim.
a presença de uma personalidade que ele não descreve quem foi, que teve contato com ele e que o iniciou. Agora ele pertencia à ordem dos templários, não tem, ninguém pode negar, porque a ordem dos templários existe, as atas estão depositadas no Museu Nacional da França, e as atas estão lá, e está lá provado o nome do seu Iñigo de Loyola como membro da ordem. Os que acompanharam eram todos, com exceção de um, e que uns 5 pertenciam também à mesma ordem dos templários. Mas o cara. E a ordem dos templários é uma ordem pitagórica, velha ordem pitagórica. Mas os jesuítas não se dão para templário. Não, os templários depois de que acabaram, quando fundou-se a Companhia de Jesus, os templários mudaram a maçonaria. Mudaram. Agora, há um grupo de templários pitagóricos que continuam ainda hoje com os ou de velhos remanescentes da ordem dos templários que não concordaram com a cisão, nem concordaram com a formação da maçonaria, e continuam sendo uma ordem templária, a qual, entretanto, trabalha paralelamente com a maçonaria. É reconhecida pela maçonaria, funciona em templos maçons. Aqui em São Paulo ela existia, não sei se ainda existe. Eu a conheci, tive contato com ela e tenho aqui datas e tenho até documentos da Ordem dos Templários em meu poder, que me foi dado por um ex-secretário desta ordem. Esse, aliás, orador da ordem. E também até os livros, mimeografados secretos da ordem, dos rituais, que a gente verifica são os rituais da ordem pitagórica. Mas não pode negar, isso não se pode negar. Não, não se pode negar, Mário, não se pode negar.